Olá, boa tarde. Quando o poder público e sociedade civil unem forças para atender a população, os resultados não demoram a aparecer. No Jornal da Justiça de hoje, você vai conhecer um bom exemplo desse trabalho de sucesso. Há 15 anos, o projeto Ribeirinho Cidadão leva cidadania e dignidade a milhares de pessoas do Pantanal. E você vai ver também na edição desta quinta-feira. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, aplica nova lei e concede regime aberto a Marcos Valério, condenado pelo esquema conhecido como mensalão. E no último dia do seminário sobre combate à desinformação do Supremo, um debate sobre o papel das agências de checagem e da sociedade civil. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, permitiu a progressão do regime semiaberto para o aberto para o publicitário Marcos Valério, condenado a 37 anos de prisão no processo do mensalão. No caso, ele queria trabalhar durante o dia e retornar à noite para a casa do albergado. Como não existe esse estabelecimento prisional na cidade de Nova Limeira, em Minas Gerais, a prisão domiciliar do publicitário, que já havia sido autorizada por causa da pandemia, foi mantida. De acordo com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, o publicitário Marcos Valério já cumpriu 16% da pena e preenche o requisito para a progressão ao regime aberto previsto em lei. A legislação permite esse benefício caso o condenado seja primário e o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça. Um ofício enviado pelo juiz de Nova Lima, Minas Gerais, também indica que ele apresentou bom comportamento. O publicitário, que já cumpria a prisão domiciliar por causa da pandemia, também conseguiu comprovar que trabalha desde novembro de 2020 como assistente de marketing em uma empresa mineira. O ministro Barroso manteve a multa aplicada a Marcos Valério de cerca de 10 milhões de reais. Apesar de ter reafirmado o dever de pagamento integral do valor, o ministro considerou que não há inadimplência deliberada, já que os bens de Marcos Valério estão penhorados justamente para o acerto da multa penal e a reparação do dano causado à administração pública. Marcos Valério foi condenado a 37 anos de prisão por peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro. A Justiça do Paraná condenou uma ex-vereadora e o companheiro dela por improbidade administrativa. Na prática, conhecido como rachadinha. De acordo com o Ministério Público do Paraná, enquanto exercia o mandato, a ex-vereadora exigia parte do salário dos funcionários de seu gabinete. Na sentença, o juiz Guilherme Paula Rezende, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, ele suspendeu os direitos políticos da ex-vereadora pelo prazo de 5 anos e ainda aplicou multa a parlamentar. O companheiro dela, que exercia cargo público, também foi condenado por participação no esquema e terá que deixar a função. Eles ainda podem recorrer contra a decisão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu, negou o pedido de medida cautelar em 3 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a cobrança do diferencial de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços previstos na Lei Candir. O problema é que a lei foi criada em 2020, sancionada em janeiro. Especialistas explicam que é preciso respeitar o princípio da anterioridade tributária, previsto na Constituição. Sendo assim, a lei passaria a valer só em 2023. O prazo de 90 dias, previsto no texto para a cobrança, só estaria correto se a sanção tivesse ocorrido no ano passado. Os estados do Ceará e de Alagoas entraram com ações no STF para que a DIFAL do ICMS pudesse ser cobrada desde janeiro deste ano. Já a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAC, defende o recolhimento somente no ano que vem. A decisão do ministro foi a mesma. Alexandre de Moraes negou as liminares. Para o ministro, nesse caso, não existe nenhum prejuízo iminente para que a matéria seja apreciada com urgência. E esse é um requisito indispensável para se conceder uma liminar. Como a alteração legal não prejudica nem surpreende o contribuinte, a concessão da liminar é inviável. O ministro declarou ainda a extinção de uma ação ajuizada pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos.
Com foco na transparência e controle social, o Superior Tribunal de Justiça lança página com dados abertos da Corte. O sistema permite a livre utilização, consumo ou cruzamento das informações. Informações acessíveis a qualquer pessoa reunidas num único lugar. Na nova página do STJ, é possível consultar dados de interesse público do tribunal em formato aberto. A transparência é um valor organizacional. Ter um bom sistema de prestação de contas, sabemos que é um dos objetivos que sempre será perseguido pelo STJ de forma incansável. O portal de dados abertos permite aos cidadãos e cidadãs acessar a base de dados do STJ de uma forma bastante simples, ampla e transparente. O secretário de Gestão Estratégica do STJ explica que a priorização dos dados foi feita com foco no cidadão e até o final de junho, todos os temas como consulta processual, gestão de precedentes, sessão de julgamentos e diário de justiça eletrônico já estarão disponíveis para consulta. Com base na pesquisa que foi feita no ano passado, a gente fez uma pontuação. Dentro dessa pontuação, a gente considerou lá, então, as manifestações na pesquisa, claro, que foi o principal fator. A gente deu peso 3 para isso e considerou também demandas que a gente já recebe via lei de acesso à informação e consideramos também o fomento a novos negócios. Então, são os 3 fatores principais para a gente pontuar os dados que seriam disponibilizados primeiro. E isso só interfere na ordem de disponibilização. Claro que a gente vai disponibilizar todos os dados, mas o ciclo foi estabelecido com base nessa ordem, com esse critério. Na página, os dados foram disponibilizados sob licença aberta, que permite a livre utilização, consumo ou cruzamento, bastando o usuário creditar a autoria ou a fonte, atendendo às exigências da Lei de Acesso à Informação e o conceito de dado aberto previsto em portaria pelo Conselho Nacional de Justiça. Hoje a gente apresenta já esses dados no nosso site, mas eles estão dentro de um formato para visualização no site. Então é para a pessoa consumir ali, por exemplo, a nossa jurisprudência está lá para a pessoa fazer a pesquisa ali, ler ali, fazer as análises ali dentro do site. A ideia agora é disponibilizar esse dado bruto para que as pessoas consumam de uma forma que elas entenderem melhor. Então o dado bruto pode ser utilizado para ela montar uma outra pesquisa de jurisprudência de uma outra forma, ou ela utilizar a inteligência artificial nisso para fazer uma outro tipo de análise que não é possível na nossa página. Com isso a gente quer diminuir até o uso de robôs, Hoje a gente tem muito problema de robôs na nossa página, fazendo web scraper ali, então ele acaba consumindo uma quantidade enorme de recursos nossos na nosso portal, para ele ficar tentando driblar ali para baixar a informação que ele quer. A proposta é que a página tem ainda outras etapas de divulgação, com a inclusão de dados orçamentários e de gastos, por exemplo. Nesta fase, a aba de Diário de Justiça eletrônico será atualizada diariamente e os espelhos de acórdãos mês a mês. A sociedade é quem alimenta o nosso dever e a nossa vontade de prestar informação. Então, à medida que eles nos demandem, a gente vai trabalhando. A ferramenta é super tranquila em relação a agregar essas informações e, à medida que a sociedade for solicitando, nós vamos colocando no sistema. A seguir, você vai conhecer o projeto Ribeirinho Cidadão, que tem levado dignidade e cidadania a comunidades de Mato Grosso, no Pantanal. Daqui a pouquinho voltamos já. A importância da TV Justiça é levar informação não só para os operadores de direito, com diversos cursos de fácil acesso para nós advogados e estudantes, debates de extrema relevância, julgados que a gente pode acompanhar, mas também para levar informação para dentro da casa do cidadão, que é tão carente de informações jurídicas sobre os seus direitos e deveres. Um projeto lançado há 15 anos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso mostra que a união entre os poderes públicos e a sociedade civil sempre dá bons resultados. O Ribeirinho Cidadão
realiza milhares de atendimentos de saúde, justiça e cidadania, que levam dignidade e respeito aos moradores do Pantanal. Acompanhe um pouquinho desse trabalho na reportagem especial de Geisa de Oliveira. Quando você está analisando os RGs, você vê só a foto, a digital e a assinatura. Mas aqui você vê qual que é a realidade deles. Isso é gratificante porque você leva para a vida e você vai dar mais significado, né? E você vê que o seu trabalho é importante. O projeto ajuda em muito essas pessoas não precisarem de deslocar. Esse é o primeiro anseio que a população tem, a facilidade para ter seus direitos garantidos. E nisso aí a Defesa Civil está junto e está trabalhando ombro a ombro. Quando você vê o sorriso de gratidão e você cruza com elas durante o evento e elas te reconhecem e te agradecem novamente, você sai daqui com uma bagagem que você dá muito mais valor à vida. Esses são os parceiros da 15ª edição do Projeto Ribeirinho Cidadão 2022. São eles que levam esperança e alegria para centenas de famílias ribeirinhas que vivem no Pantanal mato-grossense. Foram 14 dias de trabalhos intensos e olha que tinha gente, hein? O projeto, há 15 anos, vem garantindo os direitos dos cidadãos que têm dificuldade de acesso a serviços básicos. E os parceiros se entregam, se doam para isso. A importância da Energisa no projeto é justamente estar próxima da comunidade, né? Então a gente consegue levar informação, esclarecer dúvidas, serviços. É o prazer, a satisfação de atender o próximo, né? Das pessoas que têm menor recursos e está agraciado pelos serviços da Receiteral. A gente vê que cada atendimento que a gente faz, seja médico ou odontológico, a essa população faz muita diferença. E a Marinha do Brasil está à disposição para ajudar um projeto tão importante como esse e sempre. 15 anos, que ele dobre essa meta e consiga ocorrer de maneira ampla e a gente possa atender a essa comunidade que tanto precisa do nosso apoio. Para os parceiros, participar das ações vai muito além de trabalho. É muito amor envolvido, gestos que transformam vidas. Todos da equipe são professores de ciências e nós sabemos o quanto essas comunidades elas são carentes de um ensino com mais experimentação, de forma divertida, lúdica. Eu sou uma apaixonada, né? Então, assim, cada vez que eu venho aqui, eu volto mais motivada para casa para desenvolver o trabalho. Que a gente vê que a gente pintou uma sementinha na cabeça de cada um. A gente acaba de sair de uma pandemia, né? Essas pessoas que estão aqui, elas ficaram ilhadas, elas ficaram sem acesso a uma série de serviços por muito tempo. Então isso é muito importante, no momento que a gente se une, essa grande união, essa grande corrente do bem que é o Ribeirinho Cidadão, para poder trazer esses serviços para essas comunidades. É sobre isso, sobre parceria. Essa é a verdadeira expressão da frase "a união faz a força". E como faz, hein? Todo o encanto, dignidade e magia proporcionados a milhares de famílias atendidas pelo Projeto Ribeirinho Cidadão só foi possível graças ao incansável apoio dos parceiros. E para saber mais um pouco desse projeto, a repórter Carolina Chaves conversou com o juiz José Antônio Bezerra Filho, que é coordenador do projeto Ribeirinho Cidadão. Vamos acompanhar. Doutor José Antônio, qual a importância do projeto Ribeirinho Cidadão, que completou 15 anos agora em 2022? O projeto Ribeirinho Cidadão é um projeto do Tribunal de Justiça e Defensoria Pública e parceiros, que tem por objetivo levar a cidadania, levar a inclusão social, levar a pacificação social em comunidades, em população tão distante dos grandes centros. E essa verdadeira excursão e expedição de serviço faz com que essas pessoas tão distantes tenham acessibilidade a serviços a nível de estado, a nível de município, e dificilmente chegariam a ter soluções práticas, imediatas, se não fosse esse espírito de coletividade e de civismo que todos têm em levar a essa população tão distante, rio abaixo,
dignidade. O senhor falou dos parceiros, né? A ajuda desses parceiros é fundamental na região onde o Tribunal de Justiça do Mato Grosso atende? Com certeza. O esforço e o mérito é de todos. Muito embora nós estamos à frente dessa direção, desses trabalhos, coordenando, temos logística, primeiramente, para saber a dificuldade que é de chegar aos rincões do Pantanal, aos rincões dessas comunidades. Então, toda essa equipe é pensada, planejada, e nós temos ponto de interlocução, de encontro, Tribunal de Justiça e parceiros. Ao todo, nós temos mais de 50 parceiros que dão o aporte a essa grande ação cívica, e nós levamos àquela população tão distante, que só tem acessibilidade, às vezes, a canoa ou a cavalo, quiçá um barco, né, até a cidade mais próxima, nós levamos todos os tipos de serviços e aportes. Pois é, doutor, a gente pode dizer então que esse projeto, né, beneficia, né, promove a inclusão do pantaneiro, né, que faz retirá-lo desse isolamento, não é isso? Perfeitamente. Só para você ter uma ideia, nós tivemos agora em 12 dias de expedição 13 mil procedimentos. 13 mil procedimentos. Temos histórias assim que dignificam essa ação. O seu Gomercindo, com 100 anos de idade, foi ali atendido para ter a prova de vida, porque o benefício dele, junto ao INSS, já havia sido suspenso. Temos Dona Antonina, com 98 anos de idade, que não pode sair do átrio da sua casa, da sua varanda, porque passa mal e, evidentemente, também tinha até então o benefício suspenso. São provas de situações de vida que aquela família, sem o aporte do governo, sem o aporte do benefício previdenciário, ficariam reféns a várias situações, até inclusive de alimentação. Fora isso, nós temos vários serviços, pacificações sociais, que brigam por palmos de terra, vamos colocar assim, não é um terreno, são posses, que ali nós fazemos a mediação, pacificação do conflito de uma comunidade que para eles é muito importante, vivem naquele isolamento e qualquer ato de litígio é um desconforto perante a comunidade. E nós levamos cidadania, levamos pacificação social, é autoridade presente junto àqueles rincões que dificilmente conhecem o que é um Estado juiz, conhecem o que é o Estado serviço, conhecem o que é o Estado presente em soluções imediatas de soluções e pacificações de conflito. Agora, doutor José Antônio, para finalizar, né, eu queria que o senhor falou alguns exemplos, né, de histórias que o senhor presenciou, que precisavam de ajuda previdenciária e outros tipos de ajuda, mas eu queria que o senhor fizesse um balanço, um resultado final do projeto, né, que atendeu ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Isso é fundamental dizer, porque sem o apoio da presidência, da nossa presidente Imadora Maria Helena, dificilmente o Tribunal de Justiça teria esses desafios tão grandes. No projeto Ribeirinho Cidadão deste ano, nós passamos de 13 mil procedimentos em todas as áreas, de cidadania, de inclusão social, de pacificações sociais, da parte médica, enfim, levamos a essa população, naquele tão distante do grande centro, até do próprio município, dignidade. Mostra-se um poder judiciário diferente, um poder judiciário presente na vida de cada cidadão, e mostrando que é possível fazer. É possível desde que todos tenham o mesmo propósito em servir, de orientar e tratar as pessoas com urbanidade, com respeito, com dignidade, que o nosso próprio texto constitucional nos ampara. Muito obrigada, doutor José Antônio, pela participação aqui na TV Justiça. Parabéns pelo projeto, por tirar essas pessoas da invisibilidade. Eu que agradeço a vocês da TV Justiça em Brasília e dizendo que estamos aqui a seu dispor para mostrar muito mais ações que efetivamente também deem dignidade a todos. Veja no próximo bloco, o ministro Ricardo Lewandowski convoca a audiência pública para discutir a titularidade de Fernando de Noronha. Voltamos já. Porque a TV Justiça é importante para a sociedade. A TV Justiça é importante para a sociedade justamente pelo seu propósito em informar e esclarecer de maneira imparcial e transparente todas as informações jurídicas relevantes para a sociedade, principalmente com relação aos direitos e deveres jurídicos, os quais sempre são transmitidos de maneira ampla, clara e restrita, espelhando a realidade das notícias em momento praticamente real.
ministro Ricardo Lewandowski, do STF, convocou uma audiência de conciliação para discutir a titularidade de Fernando de Noronha. O ministro é relator da ação em que a União alega que Pernambuco estaria descumprindo o contrato relativo ao arquipélago. O ministro marcou para a próxima quarta-feira, dia 25, audiência de conciliação entre a União e o Estado de Pernambuco. A conciliação é na ação em que o ministro é relator e a União pede que seja reconhecida a titularidade federal sobre o arquipélago. O governo federal alega que o Estado de Pernambuco está descumprindo o contrato de cessão de uso da área ao conceder permissões indevidas para a construção de imóveis na praia, favorecendo o crescimento irregular da rede hoteleira da região. Já o Estado de Pernambuco argumenta que a titularidade é garantida pela Constituição Federal. No STF, a União ainda alega que o Estado de Pernambuco não está apresentando a prestação anual de contas das atividades na ilha e os pagamentos mensais à União. A audiência de conciliação é um método de solução de conflito previsto no Código de Processo Civil e pode ocorrer até mesmo após o encerramento da ação. O objetivo é viabilizar a solução mais adequada para as partes. A conciliação está marcada para as 15h da próxima quarta-feira por videoconferência. Termina hoje a rodada de conversas sobre o enfrentamento às fake news no Supremo Tribunal Federal. A ação faz parte do programa de combate à desinformação criado pelo STF em parceria com o TSE, universidades públicas e associações do Poder Judiciário. No debate pela manhã, o tema foi o papel das agências de checagem e da sociedade para combater as notícias falsas. A Rede Nacional de Combate à Desinformação é parceira do Supremo Tribunal Federal no programa. A coordenadora da rede, Ana Regina Rego, destacou que vivemos em tempos de intolerância e ataques à democracia. Por isso, o enfrentamento às fake news tem se mostrado uma prioridade não só dos meios de comunicação, mas também da sociedade. Voltando para a rede, ela nos revelou que, além de muito preocupados com a desinformação, os brasileiros em todas as áreas da ciência, em todos os campos, não só na academia, não só no mercado, não só na sociedade civil, estão preocupados, mas também estão agindo. Patrícia Blanco, presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, lembrou que só um cidadão bem informado e ciente dos próprios direitos pode ser um agente que ajuda no enfrentamento da desinformação. Para isso, é necessário investir na educação midiática e digital. A exclusão informacional e midiática, ela faz com que a pessoa não consiga interpretar o conteúdo. Ela faz com que a pessoa não consiga, por exemplo, acessar um auxílio emergencial e faz também com que as pessoas não consigam acessar informação de qualidade. A desinformação é uma palavra que ainda está sendo inserida no vocabulário da sociedade. Mas o conceito de checar mensagens que circulam nas redes sociais, por outro lado, tem se tornado o hábito comum dos usuários. Estreitar esse elo, segundo a diretora do Internet Lab, Heloísa Massaro, requer um trabalho ainda mais intenso. Que a notícia não é algo claro, eu acho que isso se relaciona muito com o que a Patrícia trouxe, com o que a Ana Regina trouxe. O que é notícia não é claro. Mas, por outro lado, toda a gramática da checagem, ela já está muito presente no vocabulário de todas as pessoas, através, enfim, de diversos grupos sociais, através de diversos espectros políticos. Como lidar com as fake news? A reflexão foi um dos pontos abordados por Ivan Paganotti, co-criador do curso online Vaza Falciane. Para ele, a educação do público continua sendo a melhor forma de tirar a força da propagação de notícias falsas. Evidentemente, envolve um investimento grande e é um processo a longo prazo. A gente colhe os frutos dessas iniciativas com o tempo, mas é uma proposta que o David Buckingham, um pesquisador britânico, sugere e defende como essa educação para as mídias, para que as pessoas possam não só consumir mídia de forma crítica, e aqui o sentido crítico não é de se opor necessariamente de forma automática ao que a mídia coloca, mas de uma forma criteriosa. A rodada de conversa sobre o combate à desinformação continua hoje à tarde. Presencialmente, ocorre na sala de sessões da primeira turma, na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Mas também pode ser acompanhada online pelo canal do STF no YouTube. O próximo tema debatido vai ser a contribuição das universidades para a preservação da democracia. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.